Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar aqui sobre a América e os seus povos, né? A gente vai falar sobre os povos pré-colombianos, os povos que existiam aqui dentro do continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, que ocorreu em 1492. Bom, na primeira imagem aqui nós temos, né, as ruínas da cidade de Palenque, né, localizada no México, tá? Aqui, essa ruína, essa cidade foi erguida por volta de 600, né, depois de Cristo, ali no local onde atualmente se encontra o México. Então, daqui foi um importante vestígio, né, da importância das civilizações da América, da região aqui do continente americano. Bom, nós temos aqui, então, os povos pré-colombianos. Nós temos a imagem aqui do chefe indígena do povo Sioux, né, na América do Norte, né, um representante aqui dos nativos, dos povos originários da América do Norte, e na América do Sul aqui nós temos os povos do povo Guará, né, aqui na região Ritual, Guarupi, indígenas aqui, nativos originários da região aqui do Brasil, né, mais especificamente em Mato Grosso, né. Então, dois importantes imagens aqui, representantes aqui dos povos nativos originários do continente americano. Bom, a gente vai falar um pouco criticamente sobre o conceito de América pré-colombiana, porque esse conceito é um tanto quanto europeizado, né? Ele demonstra como que os estudos, né, eles partem de uma visão eurocêntrica sobre os estudos, né, dos nativos aqui da região do continente americano. Bom, dito isso, estabelecido essa criticidade sobre esse termo, aí a gente vai falar um pouco sobre esses povos. Lembrando aqui que esse conceito de América pré-colombiana, ele dá a ideia de que como se a importância desse povo se dá somente com a chegada dos europeus. E a gente sabe que esses povos eram grandes civilizações com uma história muito grande, muito forte, e que foi interrompida, né, com a chegada dos europeus aqui no nosso continente, no continente americano. A gente vai falar um pouco sobre esses assuntos, né? Aqui nós temos o mapa do continente americano, né? Nesse mapa mostra os principais povos originários, povos nativos, né? Povos indígenas. Então, nós temos aqui na região aqui do Canadá, nós temos os Chippewas, nós temos aqui nos Estados Unidos, aqui em verde, os Shoshones. No outro extremo aqui dos Estados Unidos, nós temos os Iroqueses. Abaixo nós temos os Navarros. Ao lado nós temos os Comanches. E abaixo dele os Apaches, né? Na região aqui do México nós temos os Apaches, né, que pertencem aqui tanto à região do sul dos Estados Unidos e norte do México. Nós temos no México também os Nahuas, os Aztecas e os Maias, que nós estudaremos mais detidamente daqui a pouco, né? Na região aqui da América do Sul, nós temos os povos Caribe, os povos Arawak, aqui embaixo. Do lado esquerdo, nós temos os Chibixas, os povos Chibixas. Abaixo nós temos os Inca, que nós também estudaremos nesta aula. Abaixo aqui dos Inca, nós temos os Alauafes. Ao lado dos Alauaf, nós temos os Teueuexes, né? E acima aqui no Brasil nós temos os Guaranis, os Tupis. Então, esses aqui são os povos, né, que compõem, né, os principais povos que compõem os habitantes originários aqui da região do continente americano. A gente vai falar um pouco agora sobre os povos maias, tá? Os povos maias, eles foram uma civilização que durou cerca de 2.000 anos, né? De 1000 a.C. a 2000, de 1000 a.C. a 1000 depois de Cristo. Durou cerca de 2 milênios. Bom, de 1000 até cerca de 250, essa civilização era constituída de pequenas aldeias. A partir de 300, eles começaram a constituir grandes cidades, né? Grandes cidades com grandes construções, o que foi um fator importante que ocorreu aí nessa civilização, né? A civilização maia. Bom, e aqui nós temos algumas informações importantes, né, sobre os maias, né? E os maias eram governados por chefes locais, quase sempre homens, né? As mulheres não tinham tanta
tanta posição importante dentro, né, da governança ali dos povos maias. Bom, eles construíram, né, grandes palácios, ruas pavimentadas, templos, campos de jogos e muitas construções importantes, como pirâmides, assim como as outras cidades aqui da região do continente americano. Bom, os maias, eles eram politeístas, eles tinham um conhecimento do zero, um conhecimento, uma forma de representá-lo, eles tinham escrita, né, escrita hieroglífica, e eles também tinham um alto conhecimento sobre a astronomia, né, eles faziam cálculos precisos sobre os equinócios, sobre os solstícios, eles tinham um conhecimento do calendário, né, com 365 dias, então era um povo bastante evoluído na questão do conhecimento astronômico, tá? Então, estima-se que esse povo chegou a ter entre 10 e 15 milhões de habitantes, né? E foi um povo também que praticava bastante o sacrifício humano. Os maias, eles acreditavam que os deuses se alimentavam do sangue humano. E se o sangue não fosse dado, não fosse, né, sacrificado em nome desses deuses, né, corria o risco de esses povos serem punidos, né, com a ira dos deuses. Então, eles praticavam bastante a questão do sacrifício humano. Por volta lá de 950, se deu, né, a derrocada dessa civilização. Acredita-se que essa civilização, o poder do rei era baseado na fé, né? O rei era considerado um deus. E aí acredita-se que quando houve problemas econômicos de guerra, problemas de fome e alguns outros problemas, como a população cresceu bastante, né, e o rei não conseguia dar alimento para toda a população foi perdendo a fé, né, nesse rei, né, que tinha caráter divino. E por conta disso, né, os povos começaram a abandonar as cidades, né? Então os povos maias, eles não foram destruídos por nenhum outro povo. Eles simplesmente abandonaram as cidades e se dispersaram ali para outras regiões ali dentro da América Central, tá? Então esse povo, né, como essa civilização terminou por volta de 950 depois de Cristo, eles não tiveram contato com os espanhóis, tá? Então foi um povo aqui importante, que, né, para a gente entender essas civilizações pré-colombianas. A gente vai falar um pouco agora sobre os povos astecas, tá? Então, os astecas, eles foi um povo ali que ocupou a região do México e da Guatemala, né? Os maias, eles ocuparam a região ali da Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Os astecas, eles ocuparam a região do México, né? E Guatemala ali. Então, foi uma civilização bastante importante. Ela, enquanto um poder centralizado, né, um poder unificado, durou cerca de 200 anos, né? Foi um império muito importante. Também na questão religiosa, eles eram politeístas. O imperador asteca, ele era escolhido por um conselho do imperador, né, e ele detinha o título de Tlatoani, né? Tlatoani é equivalente a rei, então o imperador ele tinha esse título de Tlatoani e ele era escolhido pelo conselho do imperador, fator importante, tá? Então, estima-se que dentro dessa civilização havia 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões de habitantes. A capital do Império Azteca era Tenochtitlan, que hoje é onde fica hoje a cidade do México. Estima-se que na chegada dos espanhóis à região, essa cidade, né, a capital do Império Azteca, tinha cerca de 300 mil habitantes, né, o que era bastante habitante assim, para o período. Então, a língua desse povo era o Nahuatl, uma língua que era comum ali desse povo, e eles também tinham conhecimento sobre astronomia, e tinham um calendário de 365 dias. Eles também praticavam sacrifício humano, né? Então, isso foi alguns fatores importantes que nós temos a falar sobre essa civilização, né? Que nós temos a foto aqui de alguns guerreiros. Era uma sociedade altamente militarizada, né? Então eles usavam máscaras de animais para impor temor nos seus inimigos, né? Então eles vestiam armaduras com couro, com penas de animais também. Então é uma sociedade altamente militarizada. Nós temos o deus mais importante dessa civilização era o
Quetzalcoatl, que era o principal deus, né? Significa pena emplumada, significa serpente emplumada, e esse deus era o deus da vida e da sabedoria, um deus importante que nós temos a falar aqui sobre esse povo, né? Sobre o povo azteca. O último imperador azteca foi Montezuma I, né? E aí esse império foi destruído aí pelos espanhóis, né? Basicamente liderados ali por Hernán Cortés. Então, como que os espanhóis conseguiram vencer o povo azteca? Os espanhóis, eles incentivavam brigas internas entre os próprios aztecas. Com isso, eles enfraqueceram o governo e conseguiram, com relativa facilidade, dominar essa região. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre os Incas, né? Então, os Incas são um povo que ocuparam a região do Equador, da Colômbia, da Bolívia aqui, principalmente do Chile, né? Foi um povo também extremamente importante aqui da América do Sul, né? Da América como um todo, mas especificamente da América do Sul. Então, esse povo, ele era um povo politeísta, acreditava em vários deuses. O principal era o deus Sol, chamado Inti, né? Que eles adoravam. E também adoravam os seus antepassados, os seus ancestrais. Essa civilização durou também cerca de 200 anos, né? Assim como a Azteca, né? Como forma de governo centralizado. Tá? Lembrando que eles existiam antes, mas como governo centralizado, durou cerca de 200 anos, né? Do século XIII ali até o século XVI, o início do século XVI ali. Com a chegada dos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, né? Eles dominaram essa região e determinaram aí a morte do rei Atahualpa. Então, nós temos essa informação aqui inicial sobre esse Império Inca. Eles viviam da agricultura, plantavam algodão, plantavam milho, a sua alimentação se baseava no milho e na batata. Então, eles construíram várias estradas, né, para manter a comunicação nesse vasto império. E a língua oficial desse império era o Quechua, né, que inclusive foi estabelecido como língua oficial de todo o império pelo imperador Inca Roca, né? E nós temos também, eles não tinham um sistema de escrita, mas isso era compensado com o quipu, né, que foi estabelecido ali por Maitá Capac, né? O imperador Maitá Capac, ele estabeleceu o quipu, né, para facilitar o recenseamento da população, né, dos povos dominados, para facilitar a cobrança de impostos, né, e também para registrar acontecimentos importantes ali dentro dos domínios do Império Inca. Isso foi um fator importante. Estima-se que dentro dessa civilização havia cerca de 12 milhões de habitantes, né, muita gente, 12 milhões de habitantes. Outros deuses importantes era o deus Pachamama, né, que era o deus da terra, e Viracocha, que era o deus criador, né. Então, nós temos esses fatores importantes aí que nós temos a falar sobre a civilização Inca, né? Civilização Inca. Então, nós temos a cidade de Cusco também, pertencente a esse império, e Machu Picchu, né? Que foram cidades importantes aí para esse império. Bom, deixa eu ver aqui uma outra informação. Então, eles praticavam agricultura, né? E praticavam uma técnica de agricultura chamada terraceamento, né, que era plantação de produtos em montanhas. Eles trabalhavam a terra de tal modo que impediam a erosão e faziam com que a terra ficasse cada vez mais produtiva e mais fértil, né? E com isso também eles ampliavam os locais de plantação, né? Então, como não havia locais planos para plantar, eles inventaram essa técnica, né, de terraceamento para aumentar a área plantada, né, e assim poder alimentar toda a população. Isso aqui foi alguns fatores importantes que nós temos a falar sobre isso, tá? Então, os Incas, deixa eu ver se eu esqueci alguma informação. Então, é isso, pessoal. Em 1533, Francisco Pizarro, né, o espanhol, eles conseguiram conquistar essa região, né, e essa conquista foi de uma maneira um tanto quanto desrespeitosa, né? Se a gente for pensar, os espanhóis, eles conseguiram dominar
o governante, Atahualpa, levaram o prisioneiro, né, e colocaram numa prisão. Então, Atahualpa, ele prometeu, né, a Francisco Pizarro que ele daria, né, cerca de 2 metros, ele encheria a prisão lá, na altura cerca de 2 metros de ouro, caso os espanhóis, né, o libertassem. Francisco Pizarro, né, ganancioso, deu 2 meses para que ele, né, reunisse essa quantidade de ouro, não acreditando que ele conseguiria, né? E aí o rei solto, ele consegue reunir essa quantidade de ouro, né, através dos seus súditos. E aí os espanhóis, eles não respeitam o acordo que eles fizeram, e aí eles julgam Atahualpa e o condenam à morte, né? Condenam à morte. Então, dessa forma, né, se extingue o Império Inca ali dentro da América do Sul. Né? Se extingue mais um Império Inca, mais um império dentro do continente americano por conta dos invasores espanhóis. Bom, nós terminamos aqui por aqui as nossas explicações teóricas sobre esse assunto. Qualquer dúvida, comente na região dos comentários ou em nossas aulas ao vivo. Então, por enquanto é isso. Então, até breve.